Imagine caminhar por uma área rural aparentemente comum e encontrar um buraco escondido sob uma árvore. Agora imagine descer por esse buraco e descobrir um shopping inteiro enterrado sob a terra. Parece roteiro de filme de terror, mas essa história começou quando um jovem youtuber conhecido como White decidiu explorar um túnel misterioso que havia encontrado em uma propriedade isolada. Essa é uma série de Kanye Pixels, o mesmo criador das Backrooms. Uma das melhores séries de terror já criadas. Tudo começou de forma simples. Após uma longa caminhada por uma região afastada, White chegou até uma enorme árvore. À primeira vista, não havia nada de especial ali. Mas ao observar melhor o chão, ele encontrou uma abertura escondida. Dentro dela havia uma escadaria. Não era uma escada improvisada ou uma passagem natural. Era uma construção planejada. E o detalhe mais estranho? As luzes ainda estavam funcionando. Mesmo aparentemente abandonado há anos, aquele túnel continuava recebendo energia elétrica. Movido pela curiosidade, White começou a descer. E continuou descendo. E descendo. As escadas pareciam não ter fim. Quanto mais avançava, mais estranho tudo ficava. O túnel era limpo. Não havia sinais de infiltração. Não havia água acumulada. Não havia lixo. Tudo parecia ter sido abandonado recentemente, apesar de não existir qualquer sinal de atividade humana. Em determinado momento, as luzes terminavam. Dali para frente existia apenas escuridão. Qualquer pessoa sensata teria voltado. Mas White continuou. Após vários minutos caminhando, ele finalmente encontrou uma antiga porta de madeira. Ao abri-la, entrou em uma pequena sala. Do outro lado havia um portão metálico parcialmente aberto. E então ele ouviu algo impossível. Música. Uma música ambiente típica de shopping center. Vinda de algum lugar além daquela passagem. Intrigado, White atravessou o portão. O que encontrou do outro lado deixou completamente sem palavras. Ali existia uma loja. Não uma loja abandonada qualquer. Uma loja localizada dentro de um shopping subterrâneo. Um shopping inteiro escondido debaixo da terra. A descoberta era tão absurda que parecia impossível. Corredores. Escadas rolantes. Vitrines. Placas de orientação. Tudo estava lá. Como se alguém tivesse pegado um shopping completo e enterrado sob toneladas de terra. Nos dias seguintes, White retornou ao local para uma investigação mais profunda. Antes de entrar novamente, ele instalou câmeras próximas à entrada do túnel. Seu objetivo era descobrir se alguém utilizava aquela passagem. Dias se passaram. Nenhuma movimentação foi registrada. Nenhuma pessoa entrou. Nenhuma pessoa saiu. O local parecia realmente abandonado. Ao voltar ao interior do shopping, White percebeu uma diferença importante. A música havia desaparecido. O ambiente agora estava completamente silencioso. Um silêncio desconfortável. Pesado. Como se o próprio lugar estivesse observando cada passo dele. Ao levantar uma das persianas metálicas de uma loja, um enorme estrondo ecoou pelos corredores. Assustado, White correu para se esconder. Mas ninguém apareceu. Nenhuma voz. Nenhum movimento. Nada. Era apenas ele e aquele gigantesco shopping vazio. Continuando a exploração, White encontrou uma placa revelando o nome do local. Valley View Center. Um shopping que aparentemente não deveria estar ali. Enquanto caminhava pelos corredores, algo chamou sua atenção. Muitas das lojas pareciam galerias de arte. Quadros. Esculturas. Exposições. Era quase como se aquele lugar tivesse sido transformado em um enorme centro artístico antes de ser abandonado. Foi então que ele encontrou uma estátua. Uma figura humana estranha. Parada no meio do corredor. Imóvel. Observando. White filmou a escultura e continuou andando. Mas segundos depois algo aconteceu. As luzes do shopping se acenderam. Uma música ambiente começou a tocar. Exatamente como em um shopping funcionando normalmente. Só que não havia ninguém ali. O susto foi imediato. White decidiu retornar para a saída. Mas ao chegar ao túnel por onde havia entrado, encontrou algo aterrorizante. A porta estava fechada.
Sua única rota de fuga havia desaparecido. Preso naquele labirinto subterrâneo, ele foi obrigado a continuar explorando. Enquanto procurava outra saída, fenômenos cada vez mais estranhos começaram a acontecer. Luzes piscavam sozinhas. Barulhos ecoavam pelos corredores vazios. E a estátua aparecia em locais diferentes. Como se estivesse se movendo quando ele não estava olhando. Em um momento, White avistou a figura próxima de uma escada rolante. Por alguns segundos sua visão foi bloqueada. Quando conseguiu olhar novamente, a estátua havia desaparecido. Sem rastros. Mais tarde ele encontrou um grande mapa do shopping. A estrutura era gigantesca. Corredores se espalhavam em várias direções. Lojas ocupavam praticamente todos os níveis. Parecia um verdadeiro labirinto. E quanto mais ele avançava, mais surgiam perguntas. Quem construiu aquele lugar? Por que ele estava enterrado? Por que ainda havia energia funcionando? E quem ligou as luzes enquanto ele estava lá dentro? Até hoje muitas pessoas acreditam que existe uma explicação racional para tudo isso. Talvez o shopping não estivesse tão abandonado quanto parecia. Talvez existissem áreas ainda utilizadas. Ou talvez alguém estivesse observando White o tempo inteiro. Outros acreditam que existe algo muito mais estranho por trás dessa história. Algo que simplesmente não deveria existir. Independentemente da verdade, uma coisa é certa. Poucas explorações da internet conseguiram gerar tantas dúvidas quanto essa. E talvez o mais assustador seja perceber que ninguém conseguiu explicar completamente o que realmente existia naquele shopping subterrâneo. Porque às vezes o verdadeiro terror não está nos monstros. Está nos lugares que parecem impossíveis, mas existem.